Mariana Jungmann e você acompanha comigo todas as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, a 15 anos de prisão. Também no âmbito da Operação Lava Jato, o Ministério Público ajuizou uma ação contra o Partido Progressista. E ainda, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará decidiu cassar o mandato do governador Simão Jatene. Tudo isso, todas essas notícias aí dessa quinta-feira, 30 de março, você acompanha a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e pelas emissoras do Sistema EPC. A gente começa conversando com a Ana Luísa Prazer, lá nos estúdios da Rádio Nacional, porque é ela que vai contar pra gente os detalhes dessa condenação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, essa foi a primeira condenação de Eduardo Cunha na Operação Lava Jato. O ex-deputado foi sentenciado a 15 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de dívidas, quando a pessoa manda dinheiro para o exterior sem declarar. De acordo com a sentença, Cunha recebeu R$1,5 milhão de dólares em propina, o que corresponde a mais de R$4.600.000 em contratos da Petrobras para a exploração de um campo de petróleo em Benim, na África. Segundo o juiz Sérgio Moro, Cunha recebeu o dinheiro enquanto exercia o mandato de deputado em 2011, o que aumenta a culpa. Na sentença, o juiz afirma que não há ofensa mais grave do que daquele que trai o mandato parlamentar e a confiança do povo. A defesa de Eduardo Cunha informou que vai recorrer da decisão. O ex-deputado foi preso em outubro do ano passado e atualmente está no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Voltamos com você, Mariana. Obrigada, Ana Luísa. E, claro, a condenação de Eduardo Cunha repercutiu imediatamente aqui na Câmara dos Deputados, que era um dos maiores espaços de poder de Eduardo Cunha aí, né? Até hoje se diz que é, né? Pedro Henrique Moreira está aqui ao meu lado e vai conversar comigo sobre a repercussão dessa condenação aqui hoje, né? Pois é, Mariana, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham os corredores do poder. Não poderia ser diferente, né? O ex-então todo poderoso presidente da Câmara dos Deputados recebendo aí a primeira condenação, mesmo hoje, quinta-feira, que é um dia já um pouco menos movimentado aqui no Congresso. Vários parlamentares comentaram aí essa condenação contra Eduardo Cunha, que sofreu Eduardo Cunha. E aí, alguns parlamentares, né, Mariana, receberam uma atenção especial dos colegas, dos jornalistas, até pelo envolvimento que tinham com o ex-presidente, né? Um deles, o deputado Carlos Marum, do PMDB, que ficou conhecido aí como grande defensor de Eduardo Cunha ao longo do processo dele contra ele no Conselho de Ética aqui da Câmara, ao longo do processo de cassação do mandato dele. E o deputado Carlos Marum, Mariana, continuou defendendo Eduardo Cunha. Nesse ponto, ele disse que não tinha conhecido ainda a sentença, né, não tinha lido a sentença, mas que acreditava que ele não teria sido condenado pelo motivo que o fez perder o mandato aqui, que foi não ter informado aí que era beneficiário de contas no exterior. Carlos Marum não sabia disso, mas uma das condenações tem relação com isso, né? Que foi realmente aí ter feito evasão de divisas, não ter declarado esses valores. O deputado também disse que acha estranho que no caso de Eduardo Cunha já ter saído a condenação, mas que outras pessoas que têm mandato eletivo ainda não foram julgados. Vamos ouvir então o que disse Carlos Marum sobre esse processo, sobre essa condenação de Eduardo Cunha. Eduardo, mesmo que eventualmente tenha obtido ganhos ilícitos durante o processo do Petrolão, mesmo que isso tenha acontecido, eu até agora nada vi que pudesse caracterizá-lo como um dos chefes. Talvez a ordem dos fatores nesse caso tenha alterado a situação, porque eu penso que tem chefe solto. E outro que também comentou a condenação de Eduardo Cunha foi o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais. Júlio Delgado chegou até a concorrer contra Eduardo Cunha pela presidência aqui da Câmara, atuou no Conselho de Ética e para ele essa condenação aí confirmou então a atuação dos parlamentares que tentavam fazer com que Eduardo Cunha perdesse o mandato. Vamos ouvir o que disse o deputado Júlio Delgado.
demonstra claramente que aquela atitude, aqueles que defendiam isso desde lá de trás, no Conselho de Ética, no dia que ele veio à CPI dizendo que não tinha contas e que era usufrutuário de contas, que a gente tinha certeza, e apesar das defesas que foram feitas aqui, isso vem reduzindo, a gente tem a confirmação que o nosso caminho era correto de corresponder aos anseios da sociedade que pedia isso. E seria bom para a sociedade, para o parlamento, para a política brasileira que ele fizesse a delação, se ele quiser ter uma pena menor e não ficar tanto tempo recluso como parece que vai ficar. Pedro, e essa foi aí só a primeira condenação de Eduardo Cunha, ele ainda responde a outros processos, né? É isso aí. Mas o noticiário continua quente e a gente vai voltar a falar de Lava Jato com a Carolina Pimentel lá na redação da Agência Brasil, porque o Ministério Público agora há pouco, agora à tarde, falou lá em Curitiba sobre uma denúncia, uma ação ajuizada contra o Partido Progressista. Carolina Pimentel é quem vai nos dar os detalhes sobre isso. Boa noite, Mariana. Isso, a Força-Tarefa da Operação Lava Jato, ela entrou com uma ação civil pública contra o Partido Progressista, o PP, por improbidade administrativa. Esse pedido se estende a 10 políticos do partido e um ex-assessor parlamentar. De acordo com a Força-Tarefa, os integrantes do partido usaram dinheiro desviado de contratos da Petrobras para enriquecimento ilícito e para financiar campanhas eleitorais. A investigação identificou 2 esquemas de desvios de recursos da Petrobras envolvendo o PP. Os alvos da ação civil são os deputados federais Nelson Meurer, Mário Negromonte Júnior, Arthur Lira, Otávio Germano, Luiz Fernando Faria e Roberto Brito, além dos ex-deputados federais Pedro Correia, Pedro Henri, João Pisolatti e Mário Negromonte, e também João Genu, que é ex-assessor parlamentar. O Ministério Público Federal pede nessa ação o pagamento de mais de 2 bilhões de reais e a suspensão dos direitos políticos dos envolvidos. Em nota, o Partido Progressista informou que todas as doações feitas ao partido foram legais e devidamente declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. O partido disse ainda que não compactua com condutas ilícitas e confia na Justiça para que os fatos sejam esclarecidos. Mariana. Obrigada, Carolina. E olha, quando a gente fala de Lava Jato, sempre se remete ao juiz Sérgio Moro, que esteve aqui em Brasília hoje para uma série de compromissos. Eu vou voltar a falar agora com o Pedro Moreira, porque você também acompanhou aí, né, Pedro? É isso aí, esses Mariana. Compromissos do Sérgio Moro em Brasília. Por coincidência, no dia em que a sentença de Eduardo Cunha foi publicada, né, sentença proferida por Sérgio Moro estava em Brasília. Na parte da manhã ele esteve num evento na Justiça Militar, recebeu lá uma homenagem da Justiça Militar. E depois ele teve um evento aqui, uma participação aqui no Congresso, na comissão que analisa aí o projeto do novo Código de Processo Penal aqui na Câmara. E ele foi convidado para falar sobre o Código de Processo Penal, Mariana, mas acabou falando também dos projetos que tramitam aqui na casa sobre abuso de autoridade. Sérgio Moro já tinha falado sobre esses projetos de abuso de autoridade quando teve aqui da última vez em dezembro do ano passado, né? Hoje ele voltou a criticar a proposta que tramita lá no Senado, é um projeto aí de autoria do senador Renan Calheiros, ex-presidente da casa, né? E Sérgio Moro disse que não vai adiantar ter um novo Código de Processo Penal se os juízes ficarem fragilizados aí nesse projeto, nessa lei de abuso de autoridade. A grande preocupação dele aí, que ele manifestou, disse que é uma preocupação de toda a magistratura, é com relação à possibilidade dos juízes responderem por abuso de autoridade quando houver alguma divergência na interpretação da lei. Vamos ouvir então o que disse o juiz federal. Há uma preocupação da magistratura muito grande em relação a esse projeto de lei 280 sobre abuso de autoridade, que se encontra no Senado, não se encontra nessa casa, mas se aprovado no Senado, ele certamente virá aqui para a Câmara dos Deputados. E para deixar muito claro a posição da magistratura, e permito aqui falar a esse respeito, ninguém é favorável a qualquer abuso praticado por juiz, promotor ou por autoridade policial. Apenas o que se receia é que, a pretexto de se coibir abuso de autoridade, seja criminalizada a interpretação da lei.
Mariana, e para a gente tentar dar um exemplo aí para o pessoal de casa do que seria essa diferença e divergência de interpretação, até alguns deputados fizeram referência, por exemplo, lá na comissão, à condução coercitiva, né? Hoje o Código de Processo Penal prevê que ela pode ser usada aí quando a pessoa se recusar a comparecer. Só que até mesmo na Lava Jato a gente vê que às vezes ocorre a condução coercitiva mesmo sem a pessoa sem ter sido intimada, né? E aí qual que é a divergência de interpretação? É porque o Código de Processo Penal, outras leis permitem ao juiz, por exemplo, decretar uma prisão, né? Então, se uma prisão que está acima, né, da condução coercitiva pode ser decretada por um juiz, por que não a condução coercitiva? Esse é um exemplo aí de divergência na interpretação da lei que os juízes têm receio de serem atingidos, né? Inclusive, né, Pedro, essa não é a única divergência. Esse projeto sobre abuso de autoridade vem gerando aí um debate entre todos os envolvidos. A gente lembra que essa semana o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, esteve aqui no Congresso também trazendo uma proposta de minuta para esse projeto, para tentar fomentar o debate do projeto de abuso que está no Senado. Bom, obrigada, Pedro. A gente vai agora ao Rio de Janeiro, porque a gente continua nessa pauta aí que mistura judiciário e política. Bom, hoje, Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, falou pela primeira vez lá na Assembleia, após ter prestado depoimento ontem a respeito daquela operação O Quinto do Ouro. Quem vai trazer as informações para a gente é Priscila Terezo, do Rio de Janeiro. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Jorge Pisciani, negou qualquer participação em esquema de propina em contratos com órgãos públicos durante pronunciamento nesta tarde. Sobre o Fundo Especial do Tribunal de Contas do Estado do Rio, usado para pagar contratos atrasados do Executivo e com suspeita de recebimento de vantagens pelos servidores, Pisciani disse que o ex-presidente do TCE, Jonas Lopes, ofereceu o dinheiro desse fundo e que, uma vez recebido pelo Executivo, o Legislativo não tem ingerência sobre como o valor é usado. O presidente da LERJ também disse que as delações das empresas investigadas na Lava Jato só citavam integrantes do Executivo e reforçou que está disposto a ajudar nas investigações. Pisciani foi conduzido para depor na Polícia Federal ontem, em meio à Operação Quinto de Ouro, que também cumpriu mandados de prisão temporária contra 5 conselheiros do TCE e um ex-integrante. Olha, nós vamos para um breve intervalo, mas você nos aguarda aí que no próximo bloco a gente tem muito mais notícia, inclusive sobre o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, que decidiu hoje sobre a cassação do mandato do governador. A gente já volta. Olá, estamos de volta com todas as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você conferiu aqui os detalhes da condenação de Eduardo Cunha a 15 anos de prisão. E também que o Ministério Público está processando o Partido Progressista por improbidade administrativa no âmbito da Operação Lava Jato. A gente vai agora falar novamente com a Ana Luísa Prazer, lá nos estúdios da Rádio Nacional, porque é ela quem vai nos dar os detalhes sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral lá do Pará para cassar o mandato do governador Simão Jatene. Boa noite, Carolina. Boa noite. Perdão, Ana Luísa. Oi, Mariana. Boa noite. Olha, o governador do estado do Pará, Simão Jatene, filiado ao PSDB, teve o mandato cassado hoje. Jatene foi condenado por abuso de poder econômico. O vice-governador Zequinha Marinha, do PSC, também perdeu o mandato. A decisão foi tomada pela Corte Plena do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. O Ministério Público Eleitoral acusa o governador de irregularidades em programas de moradia durante as eleições de 2014, como a entrega de cheque moradia a eleitores em troca de votos. A chapa também é acusada de utilização indevida de meios de comunicação. A perda de mandato não é imediata. O afastamento só ocorre após o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Simão Jatene está no 3º mandato de governador. Ele, que já governou o estado em 2002, é o chefe do Executivo Estadual desde 2011. Janete ainda não se pronunciou sobre a decisão do TRE. Com você, Mariana. Obrigada, Ana Luísa, prazer. E olha, ontem a gente falou aqui que o governo iria detalhar aí o anúncio dos cortes no orçamento, que a gente ia trazer as repercussões para você aqui hoje. Bom, quem fez essas repercussões e quem cuidou de tudo aqui no Congresso hoje, como você pode perceber, foi o Pedro Henrique Moreira, né, Pedro? Como é que foram as repercussões dos cortes no orçamento Uma hoje? quinta-feira agitada aqui no Congresso, né, Mariana? Atípica, né? Atípica, é verdade. Não tinha como não repercutir aqui, né? Porque os cortes envolvem aí, por exemplo, 10 bilhões de reais
faz em emendas parlamentares, repercutindo, vai continuar repercutindo, né? E parte dos cortes dependem do Congresso, por exemplo, uma medida provisória que vai mexer aí com tributação. Então, com certeza, esse foi um assunto muito tratado aqui hoje. E, como sempre, né, pessoas falando que o governo teve a atitude correta e também teve muita crítica. Vamos começar então por quem elogiou a medida, né? O senador Paulo Bauer, que é o líder do PSDB no Senado. Ele disse que é sim uma medida necessária, né, para mostrar que o governo está tomando conta aí das contas públicas, não deixando o rombo no orçamento crescer ainda mais. Vamos acompanhar o que disse o senador? O governo fala a verdade, a economia mostra resultados com o seu aquecimento, mas eles são lentos. Por isso, providências como a redução de determinadas despesas, o contingenciamento de emendas parlamentares e outras providências produzem resultados satisfatórios sem que se precise aumentar impostos. Aumentar impostos é prejudicial para a geração de empregos, é prejudicial para o movimento e a atividade econômica. Nós precisamos fazer o Brasil vencer essa fase e as providências anunciadas estão de acordo com a expectativa da sociedade. E a gente lembra, né, Mariana, quem está em casa, que normalmente a oposição critica esse tipo de medida do governo, né, diz que vai afetar aí programas de atendimento à população, né, serviços públicos. Mas hoje a crítica veio de uma pessoa aí não esperada, por isso que a gente destacou essa fala. Mais uma vez o senador Renan Calheiros, líder do PMDB no Senado, que já foi presidente do Senado, deu mais uma alfinetadinha no governo, Mariana. Ele criticou os cortes anunciados ontem pelo Ministério da Fazenda. Vamos ouvir então o que disse Renan Calheiros sobre essa medida. O governo errou na especificação do déficit, já disse isso na semana que passou, e agora está fazendo tudo apressadamente para consertar. Mas isso é muito ruim, porque isso indica que nós vamos ter muito mais dificuldade na economia. E essa coisa de aumentar imposto, os impostos continuam sendo aumentados. Quando o governo não faz a atualização da tabela do imposto de renda, em outras palavras, significa dizer que o governo está aumentando imposto. Mariana, mais uma vez Renan Calheiros nesse comportamento aí de morde-a-sopra com o governo, né? Ele tinha criticado há pouco tempo o projeto da terceirização e agora essa daí com relação ao contingenciamento do orçamento, né? Renan Calheiros, líder do PMDB na Câmara, ou no Senado. Bom, Pedro, a gente sempre diz aqui que essas pautas econômicas se refletem imediatamente aqui dentro do Congresso, porque os congressistas sabem que a questão econômica vai direto no bolso da população e se incomoda ali a sociedade, a população, aqui tem reflexão, vamos dizer assim. Bom, e continuando falando aí de questão econômica e de governo, hoje foi a vez do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vir aqui à Câmara dos Deputados para participar da última sessão de discussão sobre a PEC da Previdência, da reforma da Previdência. Mais aí um sinal de que o governo sabe que as questões econômicas se refletem no Congresso e que então é preciso mandar aqui o ministro da Fazenda para falar aos congressistas sobre a importância de se aprovar essa PEC. Quem está comigo já aqui ao meu lado é Gisele Garcia, já trocou aqui com o Pedro. Gisele, você que acompanhou o ministro aqui hoje, o que foi que ele disse para os deputados aqui sobre Previdência? Mariana, boa tarde a todos. Olha, o ministro falou muito sobre o aumento do gasto com a Previdência. Disse que no ano passado o gasto chegou a 8% do produto interno bruto e que em 40 anos esse valor deve mais que dobrar, chegar a 17% do PIB e que com isso, se isso continuar desse jeito, não vai sobrar dinheiro para manter os gastos sociais. Vamos acompanhar um pouco da exposição do ministro à comissão especial que analisa a reforma da Previdência. A despesa da Previdência vai cada vez mais ocupando o orçamento da União de uma forma avassaladora, com o correr do tempo. Então, é exatamente este o problema. São contas meramente simples e inquestionáveis, na medida em que não há muito como aqui discutirmos com os números. Com a reforma, haverá, sim, espaço para as demais despesas, inclusive outros gastos sociais, Bolsa Família, etc. Vai. José. Pois é, e a comissão foi
Teve bastante debate, o clima foi um pouco tenso, inclusive teve bate-boca, viu, Mariana, entre deputados. O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, fez uma crítica ao Partido dos Trabalhadores. Aí, o deputado petista Arlindo Chinaglia não gostou e chamou Maia de empresário caloteiro, por causa de uma dívida que a empresa de Maia tem com o INSS, uma dívida, inclusive, que já foi renegociada, segundo ele. Mas aí o clima engrossou, esquentou e eles começaram a trocar xingamentos que não dá nem para reproduzir aqui. Mas depois... São sempre constrangedoras essas situações aqui na Câmara, quando o debate político descamba aí para o xingamento, né, Gisele? Exatamente. E em frente, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que ficou ali de lado observando, muito constrangido com aquela situação. Depois, o presidente Carlos Marum fez ali um pedido de ordem, pediu que... Foi até interessante o jeito que ele encerrou a briga, porque ele falou que a paz reine entre homens e mulheres de boa vontade. Aí todo mundo riu e o clima voltou a ficar um pouco mais tranquilo. Mas essa foi a última audiência pública da comissão que analisa a reforma da Previdência aqui na Câmara. Agora vai ser produzido o relatório final pelo relator Arthur Maia. Ele promete entregar esse relatório na primeira quinzena de abril, quer conversar com as bancadas de todos os partidos para depois produzir o texto final. Esse texto tem que ser aprovado na comissão e depois a reforma da Previdência ainda vai para o plenário e tem que ser aprovado em 2 turnos de votação aqui na Câmara dos Deputados antes de ir para o Senado. Mariana. Reforma da Previdência que está aí só engatinhando ainda. Agora que ela vai começar a andar, que Exatamente. É quando ela for começar a fase de votações, né? Mas depois esse debate todo vai acontecer de novo ali do outro lado, no Senado. Obrigada, viu, Gisele? Bom, Obrigada, a gente vai falar agora de corredores internacionais com a Carolina Pimentel, lá na redação da Agência Brasil, porque ela tem uma notícia muito importante sobre Venezuela hoje, não é, Carolina? É sim, Mariana. A gente está sempre acompanhando a situação da Venezuela e a Suprema Corte do país decidiu assumir as funções do parlamento e concedeu ao presidente Nicolás Maduro todos os poderes. Nessa decisão, o judiciário destituiu os deputados das funções legislativas e declarou que os magistrados assumam essas funções. Segundo os juízes, que são aliados do governo de Nicolás Maduro, enquanto persistir a situação de desacato e de invalidez das atuações da Assembleia Nacional, que é o parlamento, a Suprema Corte vai assumir as competências dos parlamentares. Essa medida acabou acirrando a briga de poderes na Venezuela. A direção da Assembleia Nacional do país divulgou uma nota e qualificou de golpe de Estado essa decisão e repercutiu também aqui na América do Sul. O governo brasileiro também divulgou uma nota repudiando a decisão do Judiciário da Venezuela. Mariana. Carolina Pimentel, eu vou aproveitar que você está por aí, porque você tem mais uma notícia que eu acho que interessa, apesar de ter acontecido lá em Alagoas, mas operação da Polícia Federal sempre interessa ao país inteiro, né? O que aconteceu lá em Alagoas hoje, Carolina? Olha, Mariana, a Polícia Federal ela deflagrou na manhã de hoje uma operação para apurar fraudes na folha de pagamentos da Assembleia Legislativa de Alagoas. Essa operação foi chamada de Sururu Gate. Os policiais, eles também investigam indícios de que beneficiários do programa Bolsa Família constavam na folha de pagamento da Assembleia. Entre as irregularidades estão a acumulação ilegal de cargos e pagamento a servidores que já morreram. As investigações apontaram que entre 2010 e 2013, a Assembleia pagou cerca de 15 milhões de reais a pessoas que estão cadastradas em programas sociais do governo federal. Mariana. Sururu Gate, né, Carolina Pimentel? Tá bom. Obrigada pela sua participação. Já vou te dando boa noite, porque Carolina Pimentel não volta mais hoje. Então, boa noite, Carolina Pimentel. A gente está quase caminhando aí para o final do jornal, mas você vai continuar acompanhando o noticiário. Você que gosta de notícia, vai continuar acompanhando o noticiário de hoje aqui no Repórter Brasil Noite, na TV Brasil. E aí eu vou chamar o Pedro Pontes, lá na redação da TV Brasil, para contar para a gente o que eles estão preparando lá na cozinha da TV Brasil para o jornal de hoje, para o Repórter Brasil Noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. No Repórter Brasil de hoje, nós vamos mostrar que o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, a mais de 15 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O deputado, inclusive, foi multado em R$250 mil. Outro assunto da Lava Jato é a Força Tarefa, que a operação quer que o Partido Progressista
progressista devolva mais de 2 bilhões de reais à Petrobras. As investigações acusam 10 parlamentares do partido de envolvimento no esquema de corrupção na estatal. E assim como a Carolina Pimentel também já disse, nós vamos falar da Operação Sururu Gate lá em Alagoas. Essa operação constatou que houve irregularidades na folha de pagamentos da Assembleia Legislativa e que o prejuízo pode ter chegado a 15 milhões de reais. Também vamos falar do depoimento do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que hoje disse na Câmara dos Deputados, na comissão que analisa a proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência, que mesmo com a reforma, a folha vai aumentar de uma forma avassaladora. Os detalhes dessas notícias e os principais assuntos do dia estão no Repórter Brasil às 7h45, claro, aqui na TV Brasil. É isso, Mariana. Obrigada, Pedro. Para quem quer aí o noticiário completo do dia, tudinho no Repórter Brasil Noite, logo mais. Bom, ontem, só antes da gente encerrar o jornal hoje, ontem a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, foi para casa, foi para a prisão domiciliar. E aí, quando ela saiu da prisão e foi para casa, chegou lá no seu prédio com um forte protesto. Bom, hoje isso gerou aí um debate em torno do direito de presas que têm filhos, que têm menores de idade sobre sua responsabilidade, terem o direito também à prisão domiciliar. Então, isso aí está sendo provocado no Supremo Tribunal Federal, viu? Com isso, eu encerro o Nos Corredores do Poder de hoje. Boa noite.